Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa aprender a encontrar as respostas para as nossas questões dentro de nós mesmas. Essa hora chega para todos, mas nem todos têm consciência de que estão vivendo esse momento e de qual é o caminho a seguir. Eu sou Ana Marques, eu sou mentora de mulheres, pedagoga social e coach junguiana, e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre a famosa crise da meia-idade. E por que esse é um momento em que a gente precisa aprender a caminhar com as perguntas. Quando a gente olha pela visão do desenvolvimento da nossa biografia, então aqui eu vou trazer para vocês uma visão, um olhar para o desenvolvimento humano ampliado pela antroposofia. Quando a gente olha para a nossa biografia, a gente percebe que tem uma série de fases, de momentos pelas quais todos nós passamos. Cada um de nós, obviamente, vai passar por essas fases de uma maneira, mas as fases chegam para todos. A idade chega para todos. E o que a gente vai fazer com isso, ou como a gente vai viver esses momentos de transformação, podem ser enriquecedores ou muito desafiadores. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é, nessa visão da antroposofia, a crise da meia-idade, ela não é um momento só de perceber como a gente está envelhecendo, de perceber quantos cabelinhos brancos já estão fazendo parte do seu look, mas é de começar a entender que a maturidade na vida nos pede para abrir um pouco mão de todas as certezas que a gente acumulou até agora. Se a gente for entender que cada crise é um ponto de virada, um ponto de inflexão na nossa biografia, que nos traz um aprendizado, um exercício de alguma habilidade que a gente precisa desenvolver, fica mais fácil a gente entender por que, afinal, nessa crise da meia-idade, né, que também é chamada de crise da autenticidade da antroposofia, por que a gente se questiona tanto de tantas coisas? É muito comum escutar pessoas trazendo eu tenho tudo e eu não sei porque eu tô tão angustiada, eu tenho tudo e eu não sei porque eu ainda sinto que falta algo. A gente, nesse momento da vida, a gente tá concluindo uma grande etapa. Se a gente for olhar para a nossa biografia, inclusive aqui no canal tem um vídeo que fala dessa visão macro da biografia, eu vou deixar linkado aqui, mas só para dar essa introdução, a nossa biografia ela pode ser dividida em 3 etapas. Uma etapa do 0 aos 21 anos, onde eu faço um desenvolvimento físico. Uma outra etapa dos 21 aos 42 anos, onde eu faço o meu desenvolvimento psíquico. E a partir dos 42 anos, a gente vai fazer um desenvolvimento espiritual. Nessa fase, que a gente chama fase crise dos 40, a gente está terminando essa fase de desenvolvimento psíquico. E, de fato, ela exige de nós uma maturidade para lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias frustrações e desejos. Quando a gente não passa por essa crise de uma maneira consciente, qual vai ser o movimento aqui? Buscar a juventude a qualquer custo. Então, são as histórias que a gente já está acostumado a escutar. O cara que trocou a mulher de 40 por 2 de 20, a que comprou uma moto, a mulher que, desesperada para manter a juventude, faz uma série de procedimentos estéticos e fica com uma cara quase que deformada. E aqui eu não tô contra os procedimentos, mas quando a gente não passa por essa crise, quando a gente não entende que envelhecer faz parte da vida, e que algumas habilidades a gente só consegue ganhar nesse momento, envelhecendo, amadurecendo, a gente vai tentar buscar manter a juventude a qualquer custo. Sendo que o que essa crise nos pede é para que a gente amadureça, é para que a gente consiga subir a montanha e olhar para a vida e para suas questões de uma nova perspectiva. Como que a gente faz isso? Nesse momento da vida, é um momento em que a gente tem muitas perguntas, a gente se questiona muito. Eu consegui tudo o que eu queria até agora, mas ainda assim sinto um vazio. Eu não sei porque eu tô tão angustiada, eu tenho a vida dos meus sonhos, eu tô angustiada.
Ou às vezes eu não consegui tudo o que eu queria e agora eu tô percebendo que eu não vou conseguir mais. O que eu vou fazer da minha vida? Como seguir a partir de agora? São uma série de perguntas, né? Muita gente questiona o casamento ou se não casou. Questiona por que não casou. Será que deveria ter casado ou não? Quem tem filho, né, se questiona como é que eu sigo agora enquanto meus filhos estão crescendo? Quem sou eu nesse momento em que eles já não estão tão dependentes de mim? Quem não teve filho muitas vezes se questiona, será que ainda dá tempo? Será que eu quero? Muitas pessoas questionam se estão na carreira certa ou não. Uma série de perguntas nos invade. E ao longo da nossa vida, na cultura que a gente vive, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o vazio que a pergunta deixa. E a gente busca, a qualquer custo, encontrar uma resposta. Mas o que essa fase nos pede não é para que você busque logo uma resposta. É para que você aprenda a caminhar com as perguntas. Se a gente for pensar, a pergunta, ela nos leva adiante. A pergunta nos traz um movimento em direção a algo. A resposta encerra. A pergunta nos permite alcançar novas perspectivas, novos horizontes, nos permite dialogar com a vida. A resposta é o ponto final da conversa. Então, quando a gente começa a entender que essas dúvidas todas que a gente vivencia nessa crise podem ser justamente o que a gente precisava para conseguir aprender a caminhar com a pergunta e chegar no próximo nível da nossa evolução, fica muito mais fácil vivenciar e viver toda essa crise, todos esses questionamentos, toda essa incerteza. Um outro ponto que eu sempre comento, que para mim foi uma virada de chave gigante, é que a gente aprende na vida que segurança vem de você saber o que vai acontecer. E quando você tem esse mindset, o que acontece quando você não tem mais respostas, quando você só tem perguntas, você fica angustiada, você não sabe para onde seguir e isso te sufoca, isso te drena. Agora, quando a gente começa a entender que a segurança não vem de ter todas as respostas, a segurança real vem de saber que dentro de você, você tem uma força para passar por qualquer desafio. É de saber que dentro de você existe uma conexão, existe uma integração que te permitem ir adiante, que te permitem buscar, seja qual resposta for, qual caminho for. Quando a gente aprende a trabalhar isso em nós, a gente consegue passar por essa e por outras crises com muito mais leveza e consciência. Eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje. E se você quiser o meu acompanhamento para passar por esse momento de muitas perguntas e poucas respostas, eu tenho certeza que o reencontro pode te ajudar a aprender a fazer essa busca através da sua conexão interna. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo para você.